Muitos alunos me perguntam se tem como trabalhar com marcenaria no Revit, se é possível desenhar móveis no Revit. Sim, resposta é sim. Eu vou desenhar aqui um móvel rapidinho só para vocês verem como que é feito, como que eu aplico os materiais nesse móvel, e aí é claro que a criatividade fica por conta de cada um. Então a primeira coisa que eu vou abrir é uma família métrica de mobiliário. Então dentro de famílias eu vou em novo, vou escolher aqui mobiliário métrico. Então toda vez que eu vou desenhar um gabinete, um móvel aéreo, um paneleiro, enfim, eu preciso vir aqui em mobiliário métrico. Vou abrir, ele vai aparecer uma área de trabalho normal, igual aparece no Revit, porém com esse mais aqui no meio, porque são as linhas de referência. O que muda? Primeiro que ele já aparece aqui como se nós estivéssemos trabalhando com massa. E sim, nós vamos trabalhar com massa. Tá? O outro item que muda também é a parte das elevações. Então eu não tenho mais os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, mas eu tenho aqui direita, esquerda, a parte frontal e a parte posterior. Então facilita muito o entendimento quando nós estivermos trabalhando. Por exemplo, quando eu for desenhar a porta, eu peço para abrir aqui a parte posterior, se eu quiser desenhar essa porta de frente. Né? E por aí vai. Essa vista que nós estamos aqui é como se fosse uma vista de planta baixa. Então está aqui, ó, planta de piso, nível de referência, e é por ela que nós vamos começar. Primeira coisa então, eu vou vir aqui em extrusão. Eu vou fazer uma base aqui, vou fazer um móvel simples com uma porta. Vou desenhar, para vocês entenderem, primeiro a base, as laterais, o tampo, o fundo. Vou fazer uma porta e um puxador simples. Tá? Então a primeira coisa que eu faço, vou vir aqui em retângulo, vou desenhar um retângulo qualquer e agora vou ajustar as medidas. Eu quero um móvel de 60 centímetros de profundidade e 40 centímetros de largura. E vocês repararam que eu desenhei em milímetros. Então, todas as vezes que a gente trabalha com móveis paramétricos, com mobílias paramétricas, a gente trabalha em milímetros. Posso mudar isso, professor? Pode. Se você digitar o N do teclado, você pode mudar aqui de milímetros para centímetros ou até metros. Tá? Mas móveis, a precisão é dada em milímetros. O que eu gosto? Eu gosto sempre de mudar aqui, ó, para vírgula. Então fica mais fácil eu trabalhar. Beleza, desenhei a base, eu preciso agora trabalhar com a espessura dessa base. O início da extrusão, ele está 0 e o final 250 milímetros. Isso significa que meu móvel vai começar na base, no 0, ali no chão, e agora a espessura da chapa eu vou colocar aqui no final da extrusão. Vou trabalhar com chapa de 15 milímetros, então eu vou colocar aqui 15 milímetros. Pronto. Vou confirmar. A partir do momento que eu confirmar, vou abrir aqui o 3D só para vocês visualizarem que eu já tenho então a minha chapa no fundo. E toda vez que eu seleciono uma massa, ele aparece essas setinhas que eu posso ir ajustando também por essas setinhas. Agora eu vou desenhar as laterais. Para fazer isso, eu vou voltar aqui em nível de referência, vou criar uma nova extrusão, vou desenhar aqui a minha chapa, só que agora a espessura da minha chapa eu vou colocar aqui, ó, de 15 milímetros, certo? Posso inclusive copiar ela aqui, ó, esse mesmo desenho. Agora o início e o final da extrusão aqui vão mudar, né? Então o início da minha extrusão eu tenho que começar por cima dessa chapa. Então já vai começar aqui com 15 milímetros. E vai terminar, se eu quero um móvel com 90 centímetros de altura, na teoria eu colocaria aqui 900 milímetros, né? Que seria 90 centímetros de altura. Só que o acabamento de cima eu vou fazer com um tampo. Então o tampo ele tem 15 milímetros. Ah, professor, 900 milímetros para 15 milímetros dá uma confusão para fazer um cálculo aqui. Ó, pega a dica aqui, ó. Igual 900 milímetros menos 15 milímetros. Pronto, você não precisa ficar pensando. Ele vai morrer em 885 milímetros. Vou concluir e vejam lá no 3D que as duas laterais estão prontas. O que muda se eu fizer primeiro uma lateral e depois a outra? Vejam que como eu modelei as duas juntas, o parâmetro vai utilizar para as duas juntas. Eu não consigo selecionar apenas uma. Professor, eu quero selecionar apenas uma. Então vou editar aqui a extrusão, vou deletar uma delas, concluir a extrusão. Pronto, agora eu posso simplesmente copiar ela para o outro lado. Ok, agora eu tenho as duas laterais, mas cada uma trabalhando de forma independente. Vou fazer o tampo de cima. Então vamos lá, criar, extrusão. Vou desenhar aqui o meu tampo. Agora eu preciso ficar esperto porque esse início de extrusão tem que começar em 885 milímetros e terminar nos 900 milímetros. Vou confirmar. Quando eu olho no 3D, pronto. A caixa desse meu móvel está pronto. Eu preciso agora fazer a parte do fundo e a parte da porta. Então eu gosto de trabalhar sempre aqui no nível de referência. Então agora para fazer o fundo eu venho aqui na parte de referência, criar, extrusão. Vou selecionar aqui o meu retângulo,
e vou criar aqui um fundo. Vejam que eu não estou nem preocupado com o tamanho, porque eu vou fazer esses ajustes agora. Alinho aqui com o final do móvel e coloco aqui 3 milímetros. Professor, eu não tenho certeza se o fundo é aqui ou aqui. Não tem problema, cria aqui. Se você viu que de repente fez errado, é só movimentar para cá. Extrusão 0, final 900. Vou concluir, pronto. Como que eu sei se está certo? Vou vir aqui no 3D, ó, e vou pedir para ele pegar essa quina. Se o frontal está aqui, significa que é essa vista aqui frontal. Posterior está lá no fundo, então nós desenhamos certo. Ó. Está lá no fundo. Se eu tivesse desenhado errado, é só vir aqui na vista nível de referência e copiado para cá. Ó. Pronto. Agora, ó, o 3D como está errado. Ó, aqui ele está chamando de vista frontal, ó, e aqui está na vista frontal. Então, se eu vier aqui, ó o frontal, onde é que está? Frontal e direito. Então, só atentar a isso, tá? Desenho errado, só movimentar para lá. Vou dar um Ctrl Z. Agora foi ali para o fundo, tá certo? Beleza, agora eu vou fazer a porta. A porta eu faço a mesma coisa. Vem aqui no nível de referência, criar, extrusão. Vou fazer aqui o fechamento certinho. Devido ao acabamento, ó, alinhado. A gente sabe que nem toda porta às vezes fica 100% alinhada, ela fica um pouquinho aqui deslocada. Então, se você quer fazer certinho igual uma marcenaria, você pode, então, fazer aqui os devidos ajustes. Ó. Vou deixar aqui 3 milímetros, ou 3 não, 15 milímetros, né, que é a chapa de 15 milímetros. A porta também não começa certinho, né, no fim, no início e no fim, né, ela sempre é um pouco recuada. Então, o início da extrusão eu vou dar um deslocamento. Posso fazer isso aqui, ó, inclusive, ó, igual 15 dividido por 2, ó, 7,5. E no final ali, ao invés de 900, eu quero igual a 900 menos, posso fazer essa fórmula, 15 dividido por 2. Pronto. Olha que interessante. Vou concluir, e quando eu venho aqui no 3D, está lá minha porta. Ó. Menor um pouco do que o móvel. Embaixo também, né? Olha lá, está menor um pouco do que o meu móvel. Está feito aqui a nossa porta. Vou fazer um puxador bem simples, e aí depois eu vou ensinar vocês como que a gente coloca materiais, tá? Então vamos lá. Vou vir aqui em criar, extrusão. Claro que depende de cada modelo, né? Eu vou criar um modelo aqui padrão. Você pode criar o seu modelo. Vou ajustar aqui, deixar ele mais fininho um pouco. Agora eu preciso fazer esses ajustes aqui. Ó. Vou deletar aquelas linhas que estavam lá e vou aqui em aparar ou estender. E faço esse detalhe aqui. Início da extrusão. Ele não vai ficar lá embaixo. Ó. Se eu confirmar, olha a caca que foi feita. Ele pegou a mesma extrusão que nós tínhamos feito da porta. Tá? Ah, tem que redesenhar? Não, eu posso ajustar por aqui. Ó. Vamos começar com 800. Olha lá, vai começar aqui e vamos terminar com 802. Muito fino. 805. Pronto, o puxador slim. Aqui. Feito o nosso puxador. Vou aplicar os materiais. Agora, para aplicar os materiais, vou até colocar aqui cores consistentes, veja que ele está todo cinza. Né? Normalmente a caixa, toda essa caixa aqui ele é um material, a porta é outro e o puxador é outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda essa minha caixa, ó, selecionei toda ela. Posso, se for o caso, selecionar tudo com o Shift, tirar a porta e tirar o puxador. Não tem problema nenhum também, tem várias formas de selecionar. Aqui em propriedades eu tenho aqui materiais e acabamento. Vou clicar na frente do por categoria e tem um quadradinho. Então vou clicar nesse quadradinho, vou vir aqui em novo parâmetro, vou colocar aqui material, corpo, tipo ou instância. Tipo, se eu reproduzir esse mesmo móvel 10 vezes no projeto e alterar o material do corpo, ele vai alterar de todos. Se eu colocar em instância e reproduzir 10 vezes esse material, eu tenho que mudar uma por uma. Ele vai mudar só naquela que eu selecionei. Tá? Então, é isso que vocês precisam ficar atentos. Nesse caso, eu vou aqui colocar instância, mas vocês vão colocar da forma como vocês querem. Ah, eu quero tudo, então deixa tipo. E ok. Ok. Pronto, ele já entendeu que essas peças vão seguir aquele parâmetro. Vou selecionar a porta, novamente clico nesse quadradinho na frente de material. Novo material, colocar aqui material, porta. Vou deixar aqui por instância. Ok. Ok, novamente. Vou selecionar o puxador. Selecionei o puxador. Clico nesse quadradinho na frente do material. Colocar material, puxador. Instância. O detalhe que eu já vi aqui, ó, parâmetro do grupo materiais e acabamento. Então não precisa mexer. Ok, pronto.
Para saber se está tudo ok, vem aqui em propriedades, ó, e ele já aparece aqui o material do corpo, o material da porta e o material do puxador. Então se eu já aplicar um material aqui, toda vez que eu inserir ele vai com esse material que eu já apliquei aqui na família criada. Se eu deixar do jeito como está, ele vai inserir no seu projeto cinza e você só muda lá no seu projeto. Ah, eu já quero deixar pronto, eu já quero deixar com os móveis pronto, com a cor pronta. Então escolhe já os materiais aqui enquanto você está fazendo essa família. Mas eu posso mudar lá no projeto, professor? Pode, não tem problema. Vou fazer aqui com a caixa, vou escolher só o material da caixa. Vou criar um novo material, vou chamar esse material aqui de MDF caixa, para saber que é o MDF da caixa. Vou vir aqui na biblioteca de aparências do próprio Revit. Vou escolher aqui um madeira. Vou escolher uma cor qualquer aqui, pode ser esse aqui. Ó. Clico nas duas setinhas para aplicar, pronto, apliquei, ok, apliquei, ok. Vamos ver aqui se ele já vem em texturas, ó. Pronto, ele já está aplicado. Só vou aplicar na caixa, só para vocês verem como funciona. Vou salvar essa minha família, ó, salvar como família. E aí eu vou deixar aqui dentro de documentos, vou chamar aqui de móvel 1. Pronto, deu um nome. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir um projeto novo, modelo de arquitetura, projeto, tá? Vou abrir um projeto qualquer e vou inserir esse material que nós criamos. Esse material não, esse móvel. Vou vir aqui em inserir, carregar, documento. Aqui é o móvel 1, tá lá, pré-visualizou, abrir. Pronto, não aconteceu nada, porque agora eu preciso vir aqui em arquitetura, componente, móvel 1, ó, já está ali, e coloco aqui. Pronto. Vejam que ele, quando eu selecionei, ele já até aparece aqui os materiais, MDF caixa, porta e puxador. Deixa eu colocar ele como textura. Olha lá. Mudar o 3D. Dentro do meu projeto, deixa eu mudar o 3D aqui para textura. Ele já aparece, então, o material que veio. Selecionei, vou mudar aqui a porta. Vou colocar um material, sei lá. Vamos criar um novo material aqui, ó. Vou colocar aqui MDF branco. E aí eu vou tentar buscar um MDF branco o mais parecido possível. Madeira. Ó, esse álamo. Troco aqui. Aplicar. Ok. E pronto, olha, já aplicou na porta. Puxador, né? Vou vir aqui no puxador, vou escolher o material do puxador. Ó, maço. Ah, eu vou colocar esse metal aqui, aço mesmo, tá? Pronto, ele já está aplicado. Está aí. Professor, algo a mais aqui, um extra a mais. Digamos que eu vou duplicar esse material. Ó. Vou vir aqui no nível 1, no projeto, e vou colocar um do lado do outro. O que acontece quando eu coloco um do lado do outro? No 3D, se você não se importar, ó, ele fica certinho, as duas portas. Mas, na vida real, eu vou habilitar aqui a caixa de corte para mostrar uma situação para vocês. Eu vou cortar como se fosse em planta. Olha lá, ele aparece aqui as duas paredes. E eu falo, professor, eu não quero. Eu gostaria de, quando eu copiasse, eu poder ocultar essa parede, ou colocar essa parede, ou até mesmo o puxador. Tá? Eu não quero o puxador, eu quero ocultar o puxador. Então tem um parâmetro que a gente trabalha. Vou voltar aqui na nossa família, estou aqui no Revit, no móvel 1. Puxador, por exemplo, eu quero ocultar o puxador, mas você pode aplicar a qualquer peça. Vou selecionar o puxador, e aqui em gráfico tem aqui o visível. Eu vou criar aqui um parâmetro clicando nessa caixinha, criar um novo parâmetro e vou colocar o elemento, né? Puxador. Ele vai ser um parâmetro que eu vou deixar aqui em outro, mas eu posso mudar, vou deixar ele dentro de gráficos, né? Para ficar fácil de visualizar. E ok. Ok. Vou carregar no meu projeto. Vou substituir a versão existente. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque o parâmetro está ativo. Deixa eu desligar minha caixa de corte. Agora, quando eu seleciono aqui o meu modelo, eu venho aqui em editar tipo e ele aparece aqui em gráfico, ó, esse puxador habilitado. Se eu marcar aqui e aplicar, ó, ele some o puxador. Na verdade ele oculta, né? Vamos lá, vou voltar aqui porque eu acho que eu coloquei esse parâmetro aqui, ó. E por que ele sumiu dos dois? Porque eu deixei um parâmetro, eu fiz um parâmetro de tipo. Mas eu queria apenas de um. Então vamos corrigir esse parâmetro. Então vou vir aqui, ó, vou editar ele aqui, ó. Posso deletar esse aqui. Esse aqui, ó, não vai deixar eu deletar. Então vou vir aqui. Então vou deletar esse aqui, ó. Dentro aqui do puxador, vou deletar ele aqui, ó. Excluir. Sim. Pronto. Ok. Agora eu vou selecionar novamente, criar aqui invisibilidade, vou criar esse parâmetro, vou colocar aqui, ó, puxador. E vou deixar em instância, que daí aquele que eu selecionar, ele vai
aplicar apenas aquele que está selecionado. Vou colocar aqui gráficos, ok, ok, pronto, vou carregar no meu projeto, substituir a versão. Aqui no meu projeto, então, vou vir aqui, selecionar um apenas, editar tipo. Agora está aqui, apareceu aqui o gráfico. E vou habilitar, pronto. Vou selecionar esse outro aqui e posso habilitar. Se eu selecionar os dois, ele também aplica aos dois, ó. Então ele está aqui. E assim por diante. Então eu vou criar o gaveteiro. Aí vai do nível de detalhe, do nível de acabamento. Aí eu posso cotar isso daqui, posso deixar, né, criar as vistas padrões, os cortes e sair cotando. Então assim que a gente trabalha com interiores, né, com móveis personalizados dentro do nosso projeto.